Eu tenho percebido que existe no nosso país um movimento em marcha para colocar-nos uns contra os outros. Sem meio termo ou ponderação. Obrigatoriamente você tem que escolher um lado. E assim, alimentando a intolerância de cada parte, esse processo de ódio alimenta e retroalimenta uma grande divisão da nossa sociedade. Essa simplificação extremista, dual e antagônica já seria por si só uma grande mazela se nós considerarmos a diversidade humana e a diversidade social e dos ideais. Mas tudo fica muito pior quando a gente percebe que cada parte não se permite dialogar com a outra e ambos acham que são o único lado certo, dispostos a travar entre si uma batalha épica do bem contra o mal. E como é impossível manter um diálogo franco com o capeta, seja qual for o argumento posto à mesa, venha de quem vier, a partida é sempre a mesma, para aquela que não permite chegar a um ponto de consenso. Você é um coxinha, você é um petralha, você é fascista, você... Há quem diga, como escritor Humberto Eco, que a culpa é da internet, que teria dado voz a uma legião de imbecis. Quer saber de uma coisa? Eu acho que tem algo mais por trás disso. Acontece que aí eu abro a internet e vejo, por exemplo, Paulo Henrique Amorim, um jornalista reconhecido nacional e internacionalmente, reconhecido no nosso país, ganhador do Prêmio ESSO, inclusive. E ele se refere a policiais com palavras como criminosos, irresponsáveis, corruptos. Mudo de site. Aí eu encontro outro jornalista de carreira, Reinaldo Azevedo, e ele vai se referir a Oscar Niemeyer como tendo uma metade idiota e a outra metade também asquerosa. Aí a gente vai para o cenário político, vê políticos se xingando, cuspindo uns nos outros. No cenário artístico, artistas brigando nas redes sociais, xingando uns aos outros. E se eu vejo esse exemplo vindo de cima de políticos conhecidos nacionalmente, jornalistas experientes, artistas consagrados, então eu não posso simplesmente culpar as mídias sociais e o cidadão anônimo que tem na internet o único instrumento para mostrar sua indignação. Eu não ignoro que a Constituição Federal protege a liberdade de expressão, mas não é no plano jurídico que eu vejo a dificuldade disso tudo. O grande problema está na negativa ao diálogo, em não respeitarmos aquele legado do filósofo Voltaire de que eu posso não concordar com o outro, mas eu preciso defender o direito que ele tem de divergir das minhas ideias, de pensar diferente. Não há como estabelecer uma relação dialética com alguém te chamando de bandido, safado, mentiroso. Não tem como evoluir para algum lugar assim. O destino disso só pode ser o caos. Da minha experiência pessoal como professor, eu aprendi na sala de aula que saber respeitar o momento da fala do outro, compreender os seus signos e contrapor os seus argumentos com fundamentos e não com ofensas pessoais, constitui a premissa basilar do processo ensino-aprendizagem e é essencial para o crescimento pessoal, da ciência e da sociedade. Eu vou te dar um exemplo de por que a gente não deve brigar, nem na sala de aula e nem na sociedade. Ao contrário, amar. Amar a dialética, a possibilidade do outro pensar diferente. Eu vejo nessa greve geral um ótimo exemplo disso. É por convicção pessoal, da minha experiência como professor e advogado na área, que eu aderi ao movimento paredista. E sim, lá tinham partidos políticos participando. Mas o que as pessoas estão ignorando, e por isso fazendo essas postagens ofensivas na internet, é que aonde tem população, vai ter alguma agremiação política participando. Ou você não se lembra de no ano passado ter visto políticos participando das movimentações envolvendo o fim da corrupção? Quer outro exemplo? Como professor de pós-graduação, eu disciplino a matéria de direito coletivo do trabalho. E há muito tempo eu defendo o pluralismo sindical e o fim do imposto obrigatório. Mas isso não significa que eu não estou vendo que da forma como querem fazer agora na reforma trabalhista, isso é só uma contramedida de ordem política e uma tentativa de destruir o movimento sindical que existe hoje no país.
na realidade, estão utilizando o direito do trabalho e a classe trabalhadora para uma disputa de poder político hegemônico. E nisso eu não vou cair. Não dá para acabar com o imposto sindical de uma hora para outra sem antes estabelecer uma série de medidas que fortaleça e permita que o movimento sindical sobreviva sem essa obrigatoriedade. E eu não falei do absurdo que é, na hora que o negociado vai valer sobre o legislado, eles vêm e quebram o sindicato. Imagina sindicato falido tendo que negociar com a empresa, cara. A minha intenção, portanto, é fazer uma convocação para que nós nos tornemos novos rebeldes da dialética, fundamentalistas do meio termo e da ponderação. E partindo sempre de uma premissa básica: não vamos ofender o próximo, não vamos produzir xingamentos, vamos ter menos ódio, mais amor.